ok? Vamos agora para transformações de funções, que é a nossa aula do dia segundo. Então, transformações de funções é como eu vou observar a minha função, ela se processando no tempo, ok? O efeito do domínio sobre a imagem de uma determinada função. Se eu tiver, por exemplo, a função f de x ao quadrado e estou analisando ela no intervalo de -1 a 1, nós teremos, como nós já vimos em outras aulas, uma parábola com a concatividade para cima, ok? X é positivo, ela é côncava para cima, então quando o x for -1, ela vale 1, quando o x for menos 0,5, ela vai valer 0,25 e assim vai. Quando o x for 1, ela vale 1, que vai ser 0,5 ao quadrado, vai ser 0,225. Então, teremos os nossos resultados. Até quando o x for 0, ela vale 0 e depois ela começa a crescer em ambos os lados. Então, o que acontece se dessas transformações, né, for dado um deslocamento, um alongamento ou uma reflexão? O que é o deslocamento? É colocar a x se movimentando. Nesse caso, eu estou fazendo um deslocamento no eixo vertical, no eixo em y. Esse deslocamento no eixo em y, eu coloco a minha parábola, a minha função para cima ou para baixo do eixo em y. Por exemplo, se eu tiver a função fx ao quadrado, que é aquela função, e eu tiver f de x mais 1, ou seja, x ao quadrado mais 1, nós já fizemos isso. Tudo que eu vou ver é que a minha parábola ela se deslocou. Antes ela começava em 0 e agora ela começa em 1. E se eu fizer f de -1, a minha parábola que começava em 0, agora começa em -1. Porque naquela minha parábola x ao quadrado, na verdade eu poderia escrever ela como x ao quadrado mais ou menos 0. O 0 não faz diferença, ele vai começar em 0. Mas agora eu estou com mais ou menos 1. Podia ser mais ou menos 2. Se fosse mais ou menos 2, ela começaria em 2. Porque quando f fosse 0, quando x fosse 0, a minha função valeria 2. Okay? Então não é difícil. Apenas vai se movimentar de acordo com o valor que eu vou somar ou subtrair da minha função. No caso do alongamento de uma função, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar essa concatividade ou mais aberta ou mais fechada. Então, se eu multiplicar por 2x, veja, eu tenho minha função x ao quadrado que está em azul. Se eu multiplico por 2x, eu faço com que isso aqui fique mais fechado. Ela não alonga, ela aperta mais a concatividade. Agora, se eu multiplicar por meio, né, ou se eu dividir x ao quadrado por 2, eu vou deixar ela mais alongada. Então é muito fácil de fazer. Pegue a função, multiplique e tente plotar os gráficos. Quando x for -1, certo? Quanto é que vai dar? Agora, quando x for 0,9, 0,9 ao quadrado vezes 2. Veja, essa concatividade ela vai reduzir, ela vai apertar mais. E se eu dividir ela por 2, ela vai aumentar. Aqui onde eu tenho. Isso aqui é muito importante quando vocês forem ver algumas disciplinas, como por exemplo sinais de sistemas e outros, que você vai precisar visualizar o que é uma compressão e o que é uma expansão. No caso aqui, quando eu multiplico por 2, eu estou comprimindo, estou apertando. Quando eu divido por 2, eu estou expandindo. E que é a reflexão? Simples. Se eu tenho uma função f de x, que é x ao quadrado, nós já fizemos isso. Essa parte côncava fica para cima. Agora, se eu fizer f de menos x, ou seja, menos x ao quadrado, então a minha concatividade vai ficar para baixo, porque no lugar de ser 1, vai ficar -1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1, vezes menos fica -1. Então veja, meus resultados ficam todos para baixo, eu estou espelhando. O mesmo resultado que eu tinha para cima agora vai para baixo. Podia também ser o contrário. Se eu pegar f de menos x e multiplicar por -1, todo esse resultado que era negativo vai ficar positivo. Apenas isso. Coisa simples. E agora, se eu deslocar, alongar ou refletir na horizontal. Agora eu estou tratando não mais do eixo em x, mas do eixo em y, mas agora do eixo em x. Se eu multiplicar, veja que agora não era f de x, fecha parênteses, mais 1, agora é f de x mais 1. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo todos os resultados de x e vou somar ou subtrair com mais 1. Nesse caso, eu vou mover a minha reta, vou mover esta função do ponto 0 para o ponto -1.
ou o ponto mais 1. Eu estou deslocando a minha função no eixo em x, ok? Então eu estou fazendo esse deslocamento. Então, fazendo este deslocamento, eu posso ver como é que a função fica agora. Ela vai ter o mesmo formato, só que ela não vai iniciar mais, por exemplo, aqui em menos 1, ela vai iniciar em menos 2. Ela vai iniciar em mais 1. Ela vai iniciar em qualquer um outro ponto. Ela não vai se deslocar no eixo em y, vai se deslocar no eixo em x. No caso do alongamento, vou perceber a mesma coisa. Eu tenho x ao quadrado no domínio de menos 1 a 1, ok? Azul. E agora, se eu tiver 2x ao quadrado no vermelho, veja, eu estou contraindo ainda mais, eu estou apertando ainda mais minha função. E se eu dividir, eu estou abrindo mais, estou alongando mais a minha função. Eu estou ou expandindo ou contraindo a minha função. No caso da reflexão, ou se você tiver a função de um lado, certo? Se eu multiplicar ela por menos x ou por menos 1, eu vou ter a representação dela, tem f de x, agora eu tenho f de menos x. Eu terei os mesmos resultados, só com o sinal trocado. Então eu verei, se eu dividir em quadrantes, este aqui for o meu primeiro quadrante, aqui for o meu segundo quadrante, aqui eu teria o terceiro e o quarto quadrante, tudo que eu ver no primeiro quadrante estará agora no segundo quadrante. E se eu estiver no terceiro quadrante, eu verei no quarto quadrante. Então é interessante ver isso. Quando eu faço essa operação, ou reflexão, eu vou tirar do primeiro quadrante para o segundo, ok? E se estiver no segundo, eu passo para o primeiro. É bem tranquilo. Temos outras coisas, que é a parte de combinação de funções, onde você pode pegar, por exemplo, a função 2f de x mais 1, onde eu tenho um deslocamento, ok? Tem um deslocamento da minha função e tenho uma compressão da minha função. Então, como é que isso é feito? Primeiro, veja, ele primeiro aqui, 2, se ele pegar, dada uma determinada função, em que f de x é definida por f de x ao quadrado com domínio de menos 1 a 1, tranquilo. Então, o que é que primeiro ele está fazendo? Primeiro aqui ele vai contrair, ele primeiro fez a contração da função, ou seja, ele estava com a função f de x e ele foi e apertou um pouquinho a função, porque ele fez 2x, 2f de x, 2f de x, eu comprimi a minha função. Depois ele vai e espelhou a função, tá vendo? Ele espelhou a função. E depois ele fez a operação entre elas, está aqui, ó, o grafo de f de x azul, 2f de x vermelho, menos 2f de x, tá vendo? E depois, menos 2f de x mais 1. Com o vermelho à direita e todos os domínios. Por quê? Mais 1, porque ele subiu do zero para cá. Então, primeiro, o que foi que ele fez? Ele comprimiu, ok? Primeiro ele comprimiu. Depois, ele jogou o espelhamento. E depois ele deslocou. Veja o sentido do que ele fez as coisas. Se você fizer com a sequência diferente, o resultado também vai dar diferente. Se você deslocar primeiro, depois comprimir, depois espelhar, o resultado será outro. Ok? Por exemplo, se ele quer, defina a função h por menos 2x mais 1, tá vendo? Menos 2 vezes f de x mais 1. Então, o que é que ele fez primeiro? Aqui eu tinha essa função e ele deslocou a função. Porque é o que ele está pedindo aqui, ó, f de x mais 1. Primeiro ele deslocou. Primeiro eu vou... Lembra daquela propriedade? Eu faço primeiro o que está dentro da função, o que está dentro do parêntese. O que é que está dentro do parêntese? Desloca. Deslocou em y. Depois, tá vendo? Deslocou. F de x mais 1. Depois ele vai apertar essa função. E depois ele vai espelhar a função. Vai refletir a função. É o que ele coloca aqui embaixo. X ao quadrado em azul, f de x mais 1 em vermelho, tá vendo? Depois, 2f de x mais 1, ok? Depois, menos 2f de x, ele espelha. É interessante a gente observar isso. Temos agora uma coisa que vocês vão utilizar muito, é bom que lembrem. O que é uma função par e o que é uma função ímpar. Uma função par
ela é definida se f de menos x for igual a f de x. Por exemplo, ele coloca aqui, um exemplo de função par é uma função módulo. Veja, numa função par, tudo que tiver no primeiro quadrante, ele será colocado, vai ser refletido igualmente no segundo parâmetro. Então aqui, quadrante. Então isso aqui é uma função par. Uma função x ao quadrado, por exemplo, nós vimos que os valores que eu tinha entre menos negativo a zero, eu tinha a mesma coisa, só que com o sinal invertido no eixo em x, entre 0 e mais positivo, e o positivo. Então, se eu tiver de menos 1 a 0, eu terei uma parábola, metade de uma parábola. Se eu for de 0 a 1, eu terei a mesma parábola refletida. Mesma coisa se eu olhar de 1 para 0, do quadrante 1 para o quadrante 2. Então, veja os valores que eu vou ter aqui no primeiro quadrante, eles estão refletidos no segundo quadrante. Isso aqui é uma função par. Já numa função ímpar, por exemplo, eu tenho uma função de f de menos x com x ao cubo. Ela é da seguinte forma: o que eu ver no primeiro quadrante, eu verei refletido no terceiro quadrante. Na função par, o que eu ver no primeiro, eu vejo no segundo. E o que eu ver no terceiro, eu vejo no quarto. Na função ímpar, o que eu ver no primeiro quadrante, eu vejo no terceiro. E o que eu ver no segundo quadrante, eu vou ver no quarto. Então, se a função for essa aqui no primeiro quadrante, ela será a mesma função com o sinal invertido no terceiro quadrante. E se eu tiver essa função no segundo quadrante, ela aparecerá no quarto quadrante. Okay? Agora vamos para os exercícios. Entre no Wolfgang Alpha, digite essa função e identifique quem é o eixo x na abscissa e no eixo y da ordenada. Okay? Tente entender o gráfico. O que é from é início. Inicie em meio e vá até 5 meios. Okay? 5 dividido por 2 é 12,5, isso é óbvio. E aqui estão os exercícios a partir desse gráfico para você fazer algumas coisas com esse gráfico. Ok? Um deslocamento, alongamento, reflexão, tudo para o melhor andamento, para vocês aprimorarem mais esse conhecimento. Agradeço a todos e tenham bons estudos.